todos. Vamos iniciar mais um culto ao nosso Deus, um culto de agradecimento pelos 10 anos da nossa igreja Batista em Coeb. Eu peço a todos que coloquem de pé para iniciarmos o culto orando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, nesse momento, como igreja, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nesses 10 anos de Igreja Batista em Coeb, Pai, por todas as vidas que passaram por aqui, por todas as vidas que foram transformadas, Pai, por todos os aprendizados, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Te agradecemos pela semana que passou, pela Tua graça e misericórdia que se renovam a cada dia e nos conserva, Pai, para que possamos trilhar, obedecendo a Tua palavra, aprendendo com aquilo que o Senhor coloca diante das nossas vidas, Pai, e que possamos cada vez mais transmitir o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia à vida de outras pessoas, Pai. Nos usa conforme a Tua vontade e recebe a nossa adoração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando ao Senhor essa canção que tem como título Abre, Senhor, os meus olhos, para que possamos iniciar nosso culto, né, nos rendendo, nos colocando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós estamos hoje, semana passada nós tínhamos bastante gente, hoje nós estamos em pequeno número, e não é só por causa da quarentena, porque tem gente faltando mesmo. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 32. Diz o texto. Amém? Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, em quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu branido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é fiel orará a ti, a tempo de te poder achar, até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, e me cercas com alegres cantos de livramento. Amém? Vamos só até o verso 7. Como é bom poder estarmos juntos mais um domingo, ainda em pandemia, ainda sobre a sombra do coronavírus, da Covid-19, ainda muitas notícias de pessoas doentes, de pessoas morrendo, mas também há notícias de cura, há notícias de esperança, há notícias de tratamento que tem dado certo, há notícias de medicações que têm funcionado. E nós entendemos que Deus está no controle, está fazendo aquilo que lhe convém fazer nesses tempos. Por isso nós agradecemos a Deus pela grande misericórdia dele, pela graça maravilhosa que ele tem derramado sobre as nossas vidas. Vamos agora orar, dedicar os nossos dízimos e ofertas, e vamos cantar mais um hino, e depois eu passarei a palavra ao nosso convidado desta noite, pastor Oséias, que seria o preletor se não tivesse Covid, seria o preletor do aniversário da igreja. Nos 2 dias, nós teríamos feito na semana passada, sábado e domingo, né? Mas como nós tivemos a pandemia, tudo ficou paralisado, e a gente teve que fazer bem menos, com bem menos repercussão, com bem menos convidados. Então vamos orar, dedicar e nos entregar diante de Deus. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Sabemos que é maravilhoso, Pai, quando sabemos que diante de ti fomos perdoados pelos nossos pecados por causa de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Te pedimos que tu repreenda todo o mal, que tu cuide do teu povo, que tu fortaleça a cada um. Que tu agora venha receber os dízimos, as ofertas entregues no teu altar. Que tu fale aos nossos corações durante toda a mensagem que o pastor Oséias vai estar trazendo a nós, e que tu nos dirija para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Vamos então louvar, entregar nossos dízimos e ofertas. Usa, Senhor, todo meu ser.
Pai, nós consagramos dízimos, as ofertas, a dedicação dos teus servos e queremos também dedicar a Ti e pedir que Tu, Senhor, nos dirija e nos faça entender a palavra que será ministrada pelo pastor Oséias nessa noite. Tu fale aos nossos corações, que Tu traga aqueles irmãos que ainda estão atrasados, apresse seus passos para que eles possam estar aqui conosco para a glória do Teu nome. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Oséias, em nome de Jesus, o microfone é seu. Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo. É uma alegria poder estar aqui com os queridos, comemorando os 10 anos de organização da congregação. O tempo passa muito rápido, né? Impressionante. Me lembro ainda do culto ali na casa anterior, né? Na parte da frente, o concílio e depois o culto de organização à noite. Ainda estávamos com o pastor Samuel e a Cone, né? Pastor Samuel esteve ali também, pastor Neto, que era a equipe pastoral do Monte Castelo, e mais o pastor Manuel da Cordeiro e o pastor Fernandes, né? Lá da igreja Batista Belém. E foi realmente um momento de muita gratidão a Deus, de muito louvor a Deus. Depois de alguns anos de trabalho como congregação, Deus ter dado essa graça para os irmãos de se organizarem em igreja e já recebendo ali o pastor, né, a família pastoral que já trabalhava, né, um bom tempo aqui na Coab, e como deu certo tudo isso, né, para a glória de Deus. Então nós trazemos palavras de gratidão a Deus da Igreja Batista Monte Castelo pela existência desta amada igreja, Igreja Batista em Coab, e dizer que continuamos juntos como servos de Deus para a expansão do reino do Senhor. Então é minha alegria, meu prazer e honra poder nessa noite compartilhar a palavra do Senhor, tentando pensar no grande desafio que é a Igreja de Cristo continuar firme na palavra imutável do Senhor em meio a uma sociedade mutável, em meio a uma sociedade que a cada momento está transformando os seus valores, e uma sociedade então mutante. E nós, enquanto cristãos, vivemos nessa sociedade tendo como base, alicerce e fundamento a palavra imutável de Deus. E aí qualquer um que é cristão nos dias de hoje, com certeza vivencia essa luta e esse grande desafio, que é estar na rocha inabalável, Jesus, vivendo em uma sociedade completamente modificável, né? E modificada a cada dia, a cada momento. E é impressionante porque as pessoas são ávidas por novidades, por mudanças, né? Hoje, algo que ontem era moda já não é mais. A sociedade está com esse espírito, né? E obviamente que isso é um grande desafio para nós. E aí eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. Um texto onde nós temos o Senhor Jesus nos ensinando que de fato nós devemos olhar para o que é eterno. Nós devemos colocar a nossa vida naquilo que é eterno. Lucas 16, do verso 14 ao verso 18. Leamos a palavra de Deus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus.
Mas Jesus lhe disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então nós vamos refletir nesse texto, pensando no erro de conformar o espiritual ao material. O texto, queridos, que nós acabamos de ler, está dentro de um contexto maior aqui no capítulo 16. No parágrafo anterior, os fariseus zombam de Jesus em função da parábola do mordomo injusto, que por desperdiçar as posses de seu patrão, teve sua demissão decretada, levando-o a agir de maneira astuta, usando o dinheiro do seu senhor para ganhar amigos que lhe amparariam no futuro. Enquanto o senhor do mordomo infiel o elogiou por sua astúcia, Jesus não fez. Jesus ensinou seus discípulos que eles deveriam ser mordomos fiéis e fazerem amigos para a eternidade, usando seus bens para tanto. A palavra de ordem para os discípulos no parágrafo anterior não era astúcia, mas fidelidade. Isso nós vamos ver do verso 9 até o versículo 13 no parágrafo anterior, aonde Jesus vai estabelecer os princípios que devem governar a maneira pela qual os seus discípulos devem usar as posses materiais. O que mais irritou os fariseus, porém, no parágrafo anterior, foi que Jesus identificou o mordomo como homem mau. Os fariseus, que Lucas nos diz no versículo 14 que lemos, eram amantes do dinheiro, eram extremamente perspicazes no uso de maneira tão perversa que fazia com que o mordomo infiel do parágrafo anterior parecesse um santo. Em Mateus 23:14, Jesus declara que os fariseus roubavam as casas das viúvas. Aqueles pelos quais os fariseus se orgulhavam, Jesus os considerou ímpios. Em sua parábola, então, do mordomo injusto ou infiel, Jesus identificou como astuto os incrédulos, contrastando-os com os santos. Por isso, os fariseus que tinham orgulho de sua habilidade em ganhar dinheiro, ficaram loucos com Jesus. Eles ficaram pensando, realmente ele queria falar o que falou com essa parábola? Mas era de fato, Jesus estava confrontando aqueles homens, mostrando algo que vai culminar aqui nos versos que lemos. Então pense que esse capítulo 16 é uma unidade que está nos mostrando como devemos usar os bens materiais. Os versículos propriamente dito que lemos, do 14 a 18, nos permitem entender que o amor dos fariseus pela riqueza era um sintoma de um problema maior. Eles buscavam se passar por justo diante dos homens, o que redundava no desprezo pelo reino de Deus e pela lei do Senhor. E aí Jesus vai exemplificar isso com a postura deles diante do divórcio. Então, qual é a grande ideia que nós temos aqui nesse texto? Eu coloquei a grande ideia, dá para ler? Dá? Vamos ler juntos a grande ideia? Riqueza não é sinônimo de espiritualidade. Obediência à palavra de Deus, sim. Então, riquezas não é sinônimo de espiritualidade. Obediência à palavra de Deus, sim. Nós podemos pensar
de forma mais ampla. Coisas materiais não são sinônimo de espiritualidade. Vivenciar modismos que aparecem a todo momento não são sinônimo de espiritualidade. Obediência à palavra de Deus, sim. Versículo 14, veja aí na sua Bíblia, nós encontramos: os fariseus que amavam dinheiro, ouvindo tudo isso, zombavam de Jesus. Lucas nos diz que os fariseus eram amantes do dinheiro, uma expressão que é encontrada apenas em outra parte do Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,2. Lucas, com essa revelação, nos ajuda a entender por que os fariseus ficaram tão chateados com a parábola do mordomo infiel. Eles amavam o dinheiro e eram perspicazes nos caminhos que encontravam para ganhá-lo e usá-lo, e não os podiam suportar que um pobretão feito Jesus ousasse ensiná-los acerca desse assunto. Ainda mais, indo de encontro a tudo que eles criam acerca dos bens e posses materiais. Os fariseus, que entre si já haviam murmurado e reclamado sobre Jesus de maneira mais interna, conforme encontramos no capítulo 15, versículo 2, agora aqui nesse texto, eles se tornam vocais e públicos em relação a Jesus. Sua reação mudou então de descontentamento até então com Jesus para uma zombaria amarga em relação a Jesus. Qual é o problema dos fariseus? Veja o versículo 15. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, em resposta a esses escarnecedores, Jesus vai à fonte do problema deles e não apenas no sintoma. Amar o dinheiro era um problema sério, mas não era a raiz do problema. O problema subjacente dos fariseus era que eles buscavam aprovação e julgamento na fonte e padrões errados. Eles se esforçavam para serem justificados pelos homens, e seu padrão era o que os homens podiam ver e avaliar, ou seja, as aparências externas. Essa observação simples explica as ações dos fariseus e também as reações em relação a Jesus. Como os fariseus desejavam a aprovação dos homens, agiam de uma maneira que atraísse a atenção para si mesmos, de uma forma que os fizessem parecer justos aos olhos dos homens. Eles então faziam longas orações para que os homens vissem. Eles jejuavam e ficavam com o rosto visivelmente demonstrando cansaço. Eles faziam contribuições e mandavam tocar trombeta quando iam dar esmola para os pobres. Eles tomavam os lugares de destaque nos banquetes e coisas do gênero. Eles meticulosamente lavavam-se cerimonialmente e observavam todo o regulamento em relação ao sábado. Em tudo isso, Jesus disse que eles eram hipócritas, porque os seus corações eram ímpios. Jesus diz: é Deus, porém, quem justifica e não os homens. Deus não julga com base na aparência externa, mas Ele fundamenta seu julgamento sobre o que está de fato no coração do homem. Conforme encontramos, quando Deus vai escolher Davi para ser rei de Israel,
e mandou Samuel até a casa de Davi, e Samuel olhou Eliabe e achou que Eliabe seria o rei de Israel por conta da sua postura, da sua altura, da sua beleza. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Lá em 1 Samuel 16:6. Rejeitou a quem? Eliabe. E aí Deus emenda: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Ou seja, os padrões de Deus diferem grandemente dos homens. São exatamente o oposto. As coisas que os homens estimam, Jesus disse, são uma abominação a Deus. Pega um pouco dessa água. Já tem aqui. Oh, rapaz. No código eu não percebi que já estava aqui. As coisas que o homem estima, Jesus disse, são uma abominação a Deus. Alguns exemplos das coisas que Deus abomina e os homens estimavam muito nos dias de Jesus. Nós encontramos nos versos anteriores na parábola do mordomo infiel. Os filhos desse mundo consideram astúcia e infidelidade como posturas elogiáveis. Deus não. Isso acontecia no tempo de Jesus e acontece hoje. Quantas vezes em rodinhas homens não ficam se vangloriando de como traem as suas esposas, das peripécias que fazem para trair aquelas que eles juraram fidelidade no altar. Eu já ouvi muitas dessas conversas. Quando fiz o curso de história, uma vez conversava com alguns homens, amigos da faculdade, e um deles era o tipo garanhão, né? Um cara bonitão, inteligente, boa lábia, e ele falando das coisas que ele fazia para atrair a esposa. E aí, uma das vezes ele falou de várias coisas, eu disse assim: e se tua mulher descobrir, como é que vai ser? Ele disse: Deus me livre, a baixinha é violenta. E eu parei e perguntei para ele: em algum momento você já pensou que a sua mulher pode fazer o mesmo que você faz? Nunca, jamais. Aí eu perguntei para ele: você acha que ela desconfia que você atrai? Não, acho que não, eu sou muito inteligente, né? Eu faço a coisa bem feita. E eu disse: e ela não é inteligente também, pode fazer a coisa bem feita? Aquele homem, ele mudou de cor. Ele disse: minha mulher não me trai. Eu disse: talvez ela fale a mesma coisa sobre você. Aí ele ficou muito chateado com isso. É engraçado, né? Naquilo que os homens se acham astutos, inteligentes, perspicazes, não gostariam que o mesmo se voltasse contra eles. E isso em tudo, queridos, em todas as coisas. Os valores de Deus não são os valores dos homens, assim como seus caminhos não são os caminhos dos homens, conforme Isaías 55:8. E eu acho que aqui nós podemos fazer uma boa aplicação. Eu acho que nós fazemos bem como cristãos em refletir sobre as coisas que a nossa cultura estima muito, e então considerar se essas coisas são ou não agradáveis a Deus. Por exemplo, por conta da nossa cultura secular, nós estamos equiparando amar a si mesmo como uma coisa tão valorizada. E aí nós identificamos esse amar a si mesmo como ter uma boa autoimagem. E aí é falado muito sobre boa autoimagem. Você precisa ter uma boa autoimagem. Mas
A palavra de Deus não diz que nós precisamos ter uma boa autoimagem, mas nós precisamos ver em nós o caráter de Jesus. E ver em nós o caráter de Jesus vai significar muitas vezes que nós vamos ter que dizer não a coisas que o meu ego gostaria muito e que apresentaria como sendo algo grandioso. Nossa cultura, por exemplo, valoriza muito a agressividade e sarcasmo. E eu vejo cada vez mais cristãos nas redes sociais sendo agressivos, irônicos. E hoje, com toda a dificuldade que temos politicamente falando no Brasil, eu vejo muitos cristãos entrando na onda de tratar pessoas de maneira chula. A nossa cultura valoriza isso. Deus valoriza mansidão e humildade. A nossa cultura valoriza a arrogância. E eu vejo cada vez mais homens que se dizem pastores serem arrogantes. Deus nos ensina a submeter-nos uns aos outros. Nós precisamos, queridos, fazer realmente uma autoanálise à luz da palavra de Deus, se nós não temos buscado nos moldar com a cultura vigente. Sim, e o que as riquezas têm a ver com isso? O dinheiro para os fariseus era uma prova externa da bênção de Deus. Afinal, Deus não tinha prometido prosperar seu povo Israel se eles guardassem suas leis, conforme temos em Deuteronômio 28, de 1 a 14, e que, se eles transgredissem a lei do Senhor, o Senhor traria sobre eles pobreza e adversidades, conforme Deuteronômio 28, de 15 em diante. Então, os judeus e os fariseus, de maneira denotada, entenderam que ter dinheiro e ser próspero materialmente era prova externa, visível, da bênção divina, de que eles estavam obedecendo à lei de Deus, à lei de Moisés. Desta forma, quanto mais ricos, mais as pessoas achariam que eles eram espirituais. E assim eles receberiam a admiração das pessoas. Então, o amor dos fariseus ao dinheiro foi o resultado deles conformarem o espiritual ao material. E nós também, como aplicação, deveríamos pensar, avaliar o nosso cristianismo, a nossa vida com Deus, porque nós corremos o risco de usar critérios externos para julgar a espiritualidade, tanto em nós mesmos quanto nos outros. E quando fazemos isso, acabamos por colocar um valor muito grande em coisas exteriores, como, por exemplo, o dinheiro, posses materiais, mas também, às vezes, em um ambiente externo. Por exemplo, agora a moda de muitas igrejas é ter um ambiente escuro. E aí, igrejas no Brasil inteiro hoje estão assim, você entra, parece uma boate, porque é um ambiente descolado, um ambiente que atrai os jovens. Mas que padrão é esse? Qual é a motivação que está por trás de tudo isso? E às vezes não ter essa aparência de espiritual dentro desse contexto pode levar algumas pessoas a dizer:
por que nós também não temos esse tipo de ambiente? Por que nós não temos esse formato de culto? Um exemplo muito atual também das nossas igrejas quanto a moldar o espiritual a partir do material é o evangelho da prosperidade, que equipara a espiritualidade à prosperidade financeira. Alguns anos atrás, quando a Valéria estava fazendo o curso de serviço social, muitas vezes ela ficava com o carro, nosso carro, né, para ir para a universidade, e eu ia para a igreja de ônibus. E uma das vezes, indo para a igreja, tinha 2 jovens sentados atrás, e nós passamos na frente de uma igreja aqui em São Luís, e os 2 jovens começaram a conversar. Essa igreja aí é da hora, é muito bacana. E aí outro perguntou, mas por quê? Precisa ver o pastor dessa igreja. Ele é um homem de Deus, é um homem abençoado. Ele é um empresário de sucesso. Ele tem várias lojas aqui em São Luís. Precisa ver o carro dele, é bênção. E a casa dele. É um homem muito abençoado por Deus. Aí a outra pessoa, então eu tenho que ir nessa igreja. O que é isso, queridos? É moldar o espiritual a partir do material. É a mesma coisa que os fariseus faziam e que muitas vezes estamos fazendo. O evangelho da prosperidade fez de Deus um meio para as riquezas, e não as riquezas um meio para servir a Deus. E as riquezas, as posses materiais, deve ser um meio para servir a Deus, assim como tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Precisa ser um meio. O teu curso, a tua profissão, né, aquilo que Deus tem te dado de recursos, tudo deve ser um meio para servir a Deus. Contudo, existem outras formas de medir a espiritualidade por meio de aparências e padrões externos. Alguns medem a espiritualidade, como vimos, pela própria riqueza. Outros equiparam à pobreza. É o outro extremo. Outros equiparam espiritualidade a um dom espiritual em particular, ou uma forma particular de ministério popular e bem-sucedido. Alguns medem a espiritualidade pelo conhecimento que adquiriram, ou pelas muitas atividades relacionadas à igreja. Mostra lá o currículo, né, de funções, né, de cargos ocupados na igreja. Então é um homem, é uma mulher espiritual. Tudo isso é conformar o espiritual com base no material, no visível. E aí Jesus vai falar do verso 16 ao 18, que aqueles que se julgavam guardiões da lei, na verdade eram seus corruptores. Jesus acusa os fariseus que se orgulhavam de serem os guardiões da lei, como sendo seus verdadeiros corruptores. Ele diz: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério. Jesus começou por referir-se ao fato de que a dispensação anterior tinha terminado com João Batista, e que sua aparição, a aparição dele, Jesus, inaugurou uma nova era, uma nova dispensação, conforme o versículo 16. Essa nova dispensação literalmente estava sofrendo perseguição.
Os homens estavam tentando derrubar ou tomar o reino à força. A expressão a lei e os profetas resumia toda a revelação do Antigo Testamento. Essa revelação é aquilo que os fariseus, ao contrário dos pecadores de seu tempo, diziam amar e preservar. Contudo, Jesus mostra que o oposto foi o caso e que de fato os fariseus eram hipócritas. Jesus, diferentemente dos fariseus, estava comprometido em cumprir toda a lei e os profetas, conforme Mateus 5,17. Apesar da mudança de dispensação que ocorreu como resultado da sua encarnação, Jesus insiste em dizer: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. No grego, seria o equivalente da pequena barra que distingue o O do Q. Aquele tracinho para baixo, que distingue o O do Q. Aqui há algo a que os fariseus deveriam dizer amém, já que o Senhor está comprometido em cumprir a lei e os profetas. Amém, que bom! Mas eles podiam dizer isso? Não, não podiam. Na verdade, os fariseus eram inflexíveis quanto à sua fidelidade à lei de Moisés. Jesus falou persistentemente da lei e dos profetas, pois era a soma total da revelação do Antigo Testamento, não apenas uma parte dela. É como se Jesus estivesse falando de todo o Antigo Testamento. Enquanto os fariseus se concentravam nos aspectos exteriores somente da lei, os profetas do Antigo Testamento chamavam persistentemente a atenção de Israel para as questões do coração da lei. E aí não é de admirar que os profetas tenham sido perseguidos pelos israelitas de sua época, condenados à morte, porque os profetas viam o coração da lei, e os judeus em geral, e de fato os religiosos judeus, só viam que era o externo da lei. Um claro exemplo dessa verdade é o que encontramos em Isaías 58, de 1 a 11, aonde o profeta revela o equívoco dos israelitas em acharem que uma ação religiosa é tudo que Deus esperava deles, mesmo quando o coração da nação continuava corrupto e longe de Deus. Depois você olha lá Isaías 58, de 1 a 11, e vai ver a repreensão de Deus ao povo de Israel, que achava que jejuavam e que guardavam a lei, mas que de fato só faziam um ato religioso. Dessa maneira, os profetas do Antigo Testamento falavam das questões do coração da lei, mostrando que a lei não estava buscando mera conformidade exterior, mas a conformidade interior com a vontade de Deus. Ninguém retrata esse coração melhor do que Davi. Davi confessou que a fonte de seu coração para Deus era a lei do Senhor, conforme o Salmo 119. Isso ficou tão forte que no Sermão do Monte Jesus faz exatamente isso. Jesus vai mostrar que o que Deus falou no Antigo Testamento, inclusive na lei mosaica, deveria ter um alcance do interior para o exterior e não o inverso, como entenderam os religiosos. Por isso é que Jesus diz assim: foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ensinaram vocês assim, mas não era o que Deus falou. O que Deus falou, que matar alguém começa com ódio no coração, e não quando alguém enfia a faca na barriga de outra pessoa. Jesus então interiorizou a lei, trazendo a lei para aquele plano que foi projetado por Deus. Na superfície, os fariseus e Jesus pareciam concordar
com a importância da revelação do Antigo Testamento, exceto que para o nosso Senhor era o Antigo Testamento como um todo, incluindo os profetas. E para nosso Senhor era uma questão de enfatizar o coração, o espírito da lei, e não meramente a conformidade à lei, conforme ele pregou lá em Mateus 5, versículo 7. No versículo 18, final dessa sessão, Jesus dá um exemplo do desprezo e corrupção dos fariseus à lei e aos profetas. Pois enquanto reivindicavam obedecer, promover e preservar a lei, os fariseus ajustaram-se conforme seus interesses. A questão do divórcio é o exemplo que Jesus dá para isso. Em Mateus 19:8, Jesus disse que na lei Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração dos homens, mas que não foi assim desde o princípio. No livro do profeta Malaquias 2,16, encontramos que Deus odeia o divórcio. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. O divórcio é um pecado à luz da palavra de Deus. Nos dias de Jesus, os israelitas, entre eles os chamados guardiões da lei, encontraram muitas exceções além do adultério para justificarem o divórcio e o recasamento. Jesus insistiu em enfatizar o padrão divino, o ideal de Deus para o casamento. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. O padrão estabelecido por Deus no Antigo Testamento, que um homem e uma mulher permaneçam casados enquanto viverem, contrastava dramaticamente com a posição dos fariseus. O versículo 18, então, é uma ilustração específica da acusação que Jesus fez contra os fariseus. Os fariseus haviam capitulado com os padrões dos homens e tinham deixado de lado a lei e os profetas. Eles viviam de acordo com o que os homens aprovavam. Jesus os desafiou, mostrando que eles tinham virado as costas para o que Deus aprovou e desaprovou. Os chamados guardiões da lei eram realmente seus corruptores, porque eles moldaram o espiritual às coisas materiais. A aplicação para nós, queridos, aqui é muito clara. É um erro e muito sério que nós podemos replicar o comportamento dos fariseus que Jesus condenou. Na prática, nós evangélicos caímos ou estamos caindo nesse mesmo erro, quando colocamos de lado os padrões de Deus, quando eles conflitam com a nossa cultura ou com os nossos interesses pessoais. Temo que a motivação para muita coisa que fazemos ou não fazemos seja o desejo de obter a aprovação dos homens e da sociedade, ou para evitar a desaprovação dos homens e da sociedade. O divórcio, por exemplo, era algo que poucos cristãos considerariam como uma opção na época que eu fui convertido ao Evangelho, 1979. Até há talvez 2 décadas atrás, era algo que de forma geral os cristãos não consideravam. Agora muitos cristãos não estão apenas considerando, mas de fato se divorciando
com extrema facilidade. Por que essa mudança? Não foi porque as Escrituras mudaram, mas sim porque a nossa cultura mudou. Homens e mulheres podem ter se recusado a se divorciarem no passado, não porque fosse desagradável para Deus, mas é porque a sociedade desprezava o divórcio. Agora, como a sociedade aprova, os cristãos se sentem livres para se divorciarem com mais facilidade. E eu estou usando o mesmo exemplo que Jesus utilizou com os fariseus, para mostrar que nós também estamos muitas vezes, como igreja, ansiosos pela aprovação dos homens e não pela aprovação de Deus. E nisto consiste o nosso grande desafio. Nós só estaremos resistindo, queridos, a estes ataques se, como Jesus, estivermos de fato fechados com as Escrituras, com a palavra de Deus. Caso contrário, as nossas motivações não serão em relação a Deus, mas serão em relação à sociedade. Ah, já permitem isso? Então, por que não podemos permitir também? E aí, de um jeito ou de outro, estamos nos moldando a partir dos valores materiais, externos e humanos, e não a partir dos valores divinos e eternos. Os fariseus se tornaram avarentes e amantes das riquezas por duas razões principais, concluindo então essa mensagem. Primeiramente, eles moldaram as Escrituras do Antigo Testamento, a lei e os profetas, trocando o padrão divino de justiça baseada numa obediência que emerge do coração por um padrão humano, fazendo do material a referência para o espiritual. A segunda é consequência da primeira. Eles procuraram conquistar a aprovação dos homens, baseada nas aparências externas de religiosidade e não a aprovação de Deus. O resultado prático é que eles se tornaram amantes do dinheiro e abomináveis para Deus. E são essas mesmas razões que têm levado várias igrejas a tirarem a palavra de Deus do púlpito para inserir outras coisas. Precisamos então avaliar cuidadosamente nossos valores e considerarmos a condição dos nossos corações em face dos bens materiais, dos valores da nossa sociedade. Somente tendo a palavra de Deus como nosso espelho para expor o que está em nossos corações, conforme Hebreus 4, 12 e 13, é que iremos nos afastar da tentação de moldar o espiritual a partir do material. Então, queridos, nos dediquemos a estudar e a cumprir as Sagradas Escrituras. Amém? Pois somente assim nós iremos agradar a Deus e não à sociedade. Somente assim continuaremos firmes na rocha e não estaremos colocando nossas vidas e a igreja do Senhor em areia. Somente assim estaremos evitando que as nossas vidas sejam vidas religiosas, aonde temos atos religiosos, mas na prática nossa vida não estará sendo em nada distinta das vidas das pessoas que estão do lado de fora da igreja.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a graça de sermos cada dia mais fiéis à sua palavra e termos em sua palavra a bússola que guia as nossas vidas, termos em sua palavra o fundamento, o alicerce, que não se move para nada, absolutamente nada. E aí, queridos, quando vierem as tempestades, quando vierem os problemas, as perseguições, quando vem pandemia e o que vier, nós não seremos abalados, porque estamos na rocha, que é Cristo e sua palavra. Que Ele então nos abençoe e que essa igreja continue sendo fiel às Sagradas Escrituras. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, muitíssimo obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Os dias são maus, difíceis. De várias formas o inimigo, o mundo, a carne, tem se levantado, ó Deus, contra a Tua igreja, contra os Teus filhos. E muitas vezes, ó Deus, vem como a serpente na tentação a Eva, apresentando, ó Deus, vantagens e mais vantagens. Se fizermos diferentes daquilo que a Tua palavra prescreve e ensina. Que não nos deixemos enganar, Senhor. Que diferentemente de Eva e Adão, possamos continuar firmes na Tua palavra, apesar das aparentes vantagens que o mundo, a carne e o próprio Satanás oferecem. Que não nos deixemos guiar, ó Pai, pelo padrão cultural mundano da sociedade atual. Que não venhamos de forma alguma ter nessa sociedade, ó Deus, padrão para as nossas vidas. E tristemente, ó Deus, muito mesmo já adentrou nos arraiais evangélicos, nas igrejas evangélicas. Muitos, ó Deus, já têm, ó Deus, afrouxado tremendamente em função ao apego das coisas materiais e de ser bem quisto por essa sociedade, abrindo mão da santa palavra do Senhor. Que não seja assim conosco, ó Pai. Que possamos, de fato, viver para a glória do Teu nome e de maneira nenhuma torcer a Tua palavra para sermos agradáveis a este mundo e nem aos nossos próprios corações. E que não sejamos iludidos pelas falsas promessas que esse mundo faz, mas que possamos olhar para o Senhor, sabendo que aquele que ama a Tua palavra não passará, que aquele que ama Jesus permanecerá eternamente, que tudo vai passar, mas a Tua palavra é eterna. Coloca essas verdades em nossos corações. Coloca essas verdades cada dia mais no meu coração. Assim eu oro, no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pastor Roberval. Amém. E realmente esta palavra que combina muito com aquilo que nós temos falado no tema do aniversário da igreja, Romanos 12, que nós não devemos nos deixar moldar por este mundo, por este século, e ser transformados pela renovação da nossa mente. Então hoje o mundo declara que esses padrões são normais, deve ser aceitado, deve ser praticado, e a exemplo do divórcio não dá certo, parte para outra, procura outro relacionamento, vai viver a sua vida, vai ser feliz. Você precisa buscar a sua felicidade. O problema é que aqueles que buscam só a sua felicidade aqui nesse mundo serão eternamente infelizes longe de Deus. Mas aqueles que buscam a obediência ao Senhor, mesmo às vezes pagando sofrimento e dores, passando por dores e sofrimentos, herdarão
reino de Deus. O Senhor diz, quando fala lá no Sermão do Monte, aqueles que choram serão consolados. Aqueles que têm sede e fome de justiça serão saciados. É preciso que nós realmente percebamos o quanto estamos nos deixando moldar por esse mundo ou estamos em rebelião a Ele e em obediência ao Senhor. Fomos chamados para isso, para ser obedientes ao Senhor, à sua lei, e não relativizá-la, e não colocar em segundo plano pelo nosso bem-estar. Muitos cristãos morrem no mundo porque disseram não a este mundo e são mortos, assassinados, né? Porque preferiram permanecer em Cristo sem negá-lo. Que sejamos fortes para que a nossa vida esteja pautada na palavra de Deus e não no que o mundo nos declara como certo, não no que é politicamente correto. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós vamos ainda com um último cântico com Lucas, e com a Débora, Ministério de Louvor, mas vamos pensar sobre isso, do quanto nós precisamos estar na presença do Senhor. Esteja também, se você foi tocado no seu coração nessa palavra, fale àqueles que não vieram, né? Esteja comentando com eles aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Pai amado, nós te agradecemos pela vida do pastor Oséias, pela vida de sua esposa, esse casal tão querido que nós temos aprendido e aprendemos a admirar e amar. Que tu abençoe essa família, guarde e proteja seus filhos que agora estão formando suas próprias famílias. Que tu os abençoe em nome de Jesus. Que tu esteja guardando todos aqueles, Pai, que fazem parte dessa família, que tem ligação. Abençoa a Igreja Batista de Monte Castelo, essa igreja tão amada, mãe dessa igreja, junto com a Cordeiro e junto com a Igreja Batista Belém. Louvado seja o teu nome por tudo. Nós glorificamos e agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que tu nos abençoe e que tu nos conduza em paz para nossas casas. Que possamos ainda, essa última música, louvar ao Senhor de coração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, teu desejo é reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o teu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.